por que existem bebês que nascem e morrem em questões de dias? Na realidade, esse tipo de situação é porque esse espírito precisava passar por esse determinado tempo, que na nossa visão é muito pouco, para reaver o tempo que ele destruiu em encarnação passada. Tipo um suicida, uma pessoa que se colocou, vamos dizer assim, no perigo, uma pessoa que tinha um determinado tempo a ser percorrido na Terra, de, vamos dizer assim, 80 anos, e ele desencarna com 79 por erro dele, por uma tendência infeliz de um alcoólatra, um fumante, ou determinadas coisas. Então ele vem nesse período, pouca coisa, para resgatar esse tempo que falta. Às vezes até é um processo de prova para os pais também, né? Principalmente para os pais, de ter aquele bebê, né? Então, porque se Deus não fosse tão bom quanto ele é, ou melhor, se fosse como nós queríamos que ele fosse, ele não permitiria que crianças sofressem. Então dá uma voltada, dá uma visitada num dos hospitais infantis para ver o que é sofrimento da criança e dos pais. Excelente. Eu me recordei de um caso do André Luiz, que ele descreve um espírito, que o perispírito dele está com problemas no plano espiritual e ele não está conseguindo se melhorar. Talvez por complexo de culpa de outras existências. E a recuperação dele no plano espiritual não se daria ou demoraria muito tempo. Então os benfeitores conseguem fazer com que ele reencarna só para formar o perispírito ali, para ele ter um processo de reencarnação, para ele ficar alguns dias encarnado e aí ele desencarna. Aí nesse desencarne é como se fosse um taborrão ali que limpou. E aí ele já desencarna. Para quem está na matéria, uma mãe, como é que você vai falar para uma mãe que passou por toda a gestação e sente que perdeu o seu bebezinho? Mas na visão do espírito, foi uma bênção para o espírito. Ele se deixou de continuar, ou melhor, ele deixou o que estava atrapalhando ele no processo vinculado ao plano espiritual, e aí ele já deixou naquele corpo e vai continuar a tarefa dele. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.